E a pergunta era, conseguiu tirar o sangue da Maria? Olha só. Papai falava, não consegui, porque todas as vezes que eu tento chegar perto da Maria, tem um homem de branco. Olha O homem só. de branco caminha no meio do escuro e a roupa dele é branca, branca, branca. Ele vem se aproximando de mim e eu fico pequeno, pequeno, pequeno e a machadinha cai das minhas mãos. Eu não sei com quem a Maria está me traindo, mas já era a provisão de Deus e o cuidado de Deus na minha e na sua casa, né? Esse, com certeza, é um dos testemunhos mais impactantes que eu já ouvi. Pare tudo que você estiver fazendo agora e assista a esse testemunho, porque ele vai edificar a tua fé. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. O episódio completo você acha lá no canal Idealmente Podcast Oficial. Assista comigo até o final. Então a minha mãe casou com o papai, Sim. o senhor Manuel, que ele veio da Bahia. Ele veio da Bahia e para São Paulo e a mãe casou com ele. E com ele tivemos essa família de 8 filhos. Mas mesmo assim o nosso caminhar com Jesus foi bem difícil, porque papai ele já veio com uma linha do espiritismo da Bahia, então ele já veio desenvolvendo essa espiritualidade. Para vocês, para a família, né? Isso, e oposto de nós que queríamos seguir Jesus Cristo. Então teve aquele choque. Ah, aquela barreira, né? Uma barreira, né? Uma resistência dentro de casa. Porque a mãe queria seguir Jesus e papai queria seguir o outro lado. É uma luta espiritual, uma né? guerra. E foi nesse contexto que nós começamos até a desenvolver também esse conhecer o outro lado da espiritualidade. E o papai queria colocar na nossa cabeça que tínhamos que desenvolver, né? E a mãe queria levar para o lado do quesito Jesus Cristo. E houve esse choque, essa resistência, essa barreira. Então a gente ficava nessa dificuldade de desenvolver um relacionamento genuíno com Jesus, né? Porque nós éramos muito obedientes a papai. Papai muito bravo. Olha papai só. muito bravo, né? O povo da antiga, eles são, né, severos, né? Sim, sim. O respeito do papai era só no olhar. Ele Já olhar, falava já no olhar, já. não precisava de levantar a cinta nem nada. Só de olhar torto, a Já gente sabia o que papai estava falando com a gente, né? E com isso nós fomos desenvolvendo o nosso relacionamento debaixo de muita guerra, né? E papai, ele ia desenvolver a espiritualidade a mais do que ele era lá na Bahia, aqui em São Paulo, que o nível dele era para subir. E com isso ele começou a ir para os terreiros. Indo para os terreiros, há uma como que eu digo, há um preço também a ser pago lá. Porque o nível vai subindo, então eles vão pedindo, né? Eles vão pedindo. E o que eles pediram? Pediram algo que tinha que tirar o sangue da minha mãe. Misericórdia. E quando a gente fala sobre isso, aí quando levamos para o nosso lado do relacionamento, essa comunhão com Deus, porque o apóstolo Paulo fala que quando nós lemos a palavra, a Bíblia é um espelho, né? E ela que vai apontar para nós onde nós estamos errando e quais são os excessos da nossa vida, né? O apóstolo Paulo fala que a Bíblia é um espelho. E quando o Espírito Santo começa a falar conosco para renunciarmos a algo da nossa vida que é peso, excesso e é desnecessário termos, nós pensamos que Deus está pedindo demais. E Deus sabe o que é o necessário na nossa vida. Muitos acabam olhando somente para a perspectiva humana e não se colocando na perspectiva em si de Deus, né? Sim. Para olhar por esse lado de olhar que Deus ele está querendo somente o nosso melhor. Sim, né? sim. E com isso houve uma resistência, né? A barreira, mas o tio João, que era o irmão da minha mãe, ele sempre queria nos levar para o caminho da palavra de Deus. E nós começávamos a ir. Mas o papai, ele puxava para um outro lado. E quando o papai começou a ir para esse lado, houve uma oferta. Para ele subir o nível, tinha que tirar sangue. E o sangue que tinha que tirar era o da minha mãe. Misericórdia. Aí é o nosso quintal muito grande.
muito grande. Eu sempre costumo dizer, papai, ele era, nossa, um homem muito inteligente. Papai cozinhava muito bem. E na nossa casa tinha um quintal grande, tinha um pomar, pé de maçã verde. Delícia. Na nossa casa tinha pé de banana, frutas. A mexerica morgote, papai fazia no nosso quintal. Era tudo Nossa, aqui ele já em São plantava tudo Paulo? lá. Já era em São Ele Paulo? enxertava. Já era aqui em São Paulo ou na Bahia mesmo? Aqui em ainda? São Paulo, Ah, sim. aqui em São Paulo, lá na rua Bartolomeu Bezerra, onde eu moro atualmente, né? Sim. Porque quando eu casei, eu mudei de endereço, agora eu voltei para o Pro mesmo endereço, endereço que você morava. que eu morava atualmente, né? Quando solteira. Aí papai, ele fazia o enxerto da mexerica e no nosso quintal nós tínhamos a mexerica enxertada que derivou a morgote. Então na Olha nossa só. casa tinha essa raridade, né? E banana. E quando a gente falava, papai, nós queremos comer banana. No fundo do nosso quintal tinha um quartinho e papai falava, a banana está verde. E criança teimosa, né? Ah, papai, a gente quer banana. Comia. Aí papai não comia, minha amiga. Não. Sabe o que papai fazia? Pegava aquele cacho da banana verde, colocava lá no quartinho e fechava. Quando ele fechava, ele jogava o carbureto. Olha só. Jogando no carbureto, ele trancava tudo em questão de minutos. A banana saía madura por causa do Deus, carbureto. que sábio. Então era uma química que era jogada naquele alimento e com isso nós desenvolvemos também outros tipos de doença, né? Olha só. Eu ia falar, porque de uma hora para outra, verde para madura, Muita né? química, né? Então era a nossa vida. E papai, ele, dentro desse contexto que eu estou falando, um homem muito bom, papai cozinhava também muito bem. Muito bem. E uma certa vez, papai, ele tinha que levar o sangue. Mas para levar o sangue, tinha que tirar a vida de alguém. Olha só. E ele se preparou. Quando ele estava se preparando, afiando o machadinha, a mãe e nós pensávamos que era por causa das galinhas, né? Os animais que poderiam ir e comer aquelas frutas e alface que papai plantava, né? A mãe falava, acho que ele está afiando a machadinha para fazer o cerco por causa das galinhas. Imagina, era para tirar a vida da mãe. E nós estávamos refém de uma situação e nós todos crianças não sabíamos como agir. Mas quando eu vejo que... Ai, eu fico emocionada, né? Amém. Mas quando eu vejo que Deus tem um propósito na família, e eu costumo sempre dizer, né? A família é o cerne da sociedade. E a família é a primeira instituição que Deus formou, né? Você olhar lá no Éden, Deus primeiro formou a família, depois da família. A segunda instituição é a tribo de Israel, que vem dentro do contexto do Abraão, quando sai de Ur, né? Depois que vem a igreja. Então, olha só, não tem uma igreja forte com uma família desestruturada. É por isso que ele quer tirar a estrutura e a base familiar. Mas eu já quero profetizar que, fechando esse ciclo de 2024, a sua casa, a família de quem irá ouvir em 2025 esse podcast e assistir, que a paz que excede todo entendimento possa invadir a sua casa no nome de Jesus e haverá paz. Haverá paz. Amém. Então, tirando a base familiar, vai tirar a estrutura da sociedade, né? E foi com isso que ele tentou destruir a minha família. Quando era de noite, né? A mãe ia se preparar para dormir, porque ela trabalhava lá no Morumbi, para cuidar de 8 filhos, todos pequenos. Ela trabalhava numa casa de família. A mãe ia se preparar para dormir. Quando era de manhã, ela ia escutar, talvez alguma conversa vinha, e a pergunta era, conseguiu tirar o sangue da Maria? Olha só. Papai falava, não consegui, porque todas as vezes que eu tento chegar perto da Maria, tem um homem de branco. Olha o homem só. de branco caminha no meio do escuro e a roupa dele é branca, ele vem se aproximando de mim e eu fico pequeno e a machadinha cai das minhas mãos. Eu não sei com quem a Maria está me traindo, mas já era a provisão de Deus e o cuidado de Deus na minha e na sua casa, né? Como hoje, né? Nós temos visto, né? Se você chegou até hoje é porque foi o cuidado de Deus, né? O salmista já falou, né? Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez também a terra. Então tem socorro de Deus chegando em casas hoje aqui. Viu? Aleluia, Deus. glória a Tá Deus. chegando, viu? Evangelista Jaqueline, Isso. evangelista Pastor Lucas, né? Vamos lá, Pastor Giovanni, né? Eu quero já profetizar, porque eu vi Aleluia. ministério escrito assim na sua frente, ministério, tem Aleluia, chamado a grande Giovanni. amigo, Amém. né? Eu vi um bairro Guaianazes, enquanto eu estava falando sobre casas aqui, eu vi Deus falando nisso, estou visitando Guaianazes, ó, Guaianazes, Deus está entrando lá em Guaianazes. Ó, Deus está entrando em Guaianazes. Haverá a Deus. livramento de Deus, Guaianazes, Aleluia. lá em Guaianazes. Amém? Amém. E é Glória a isso. Deus. E o socorro de Deus chega. Chega. E a mãe falava: gente, se eu amanhecer morta, foi o pai de vocês que tirou a minha vida. A gente, Olha só. mãe, papai não tira a vida de ninguém, mãe. É o papai, mãe. E a gente, tão inocente, criança, né? Não passa pela cabeça de uma criança que um pai é capaz de fazer isso. O pai em si não faz. Mas há uma força espiritual por detrás. Há uma força para tirar a estrutura familiar, que é o Maldição, sacerdote da é. casa, né? Papai não mata, mãe. Ele vai matar, ele vai me matar. Se eu amanhecer morta, foi o pai. Mãe, para com esse assunto, mãe. Mas sabe o que a mãe falava? Mas eu preciso de dormir. Olha Porque só. eu preciso de trabalhar, eu tenho que descansar. Olha, a mãe mesmo indo com poucas forças para a igreja, ela sempre aprendeu a descansar em Deus. E muitas das vezes o que nós não fazemos, né? Não foi isso que o Moisés falou, né? Deus, eu não quero anjo, não. Eu quero a tua presença. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, a minha presença vai fazer você descansar. Hoje eu quero liberar a presença de Deus nas Glória a nossas Deus, vidas, em nome né? de Jesus. E nós teremos descanso, hein? No meio do vento, Amém, no meio da aleluia. tempestade, Glória a Deus. nós vamos aprender a descansar, Pastor Giovanni. E eu Glória a creio, Deus. eu Glória creio. a Haverá Deus. descanso por causa da presença, né? Amém. E a mãe dormia, aí de novo, e o sangue tirou, aí não conseguia. Aí ele falava, papai falava: hoje eu mato a Maria e mato o homem que ela está me traindo, porque eu estou achando que ela está escondendo esse homem que usa roupa branca, dentro do guarda-roupa. Olha só. Ai, papai. Ai, eu vou matar os dois hoje. Já não mato só um, mato os dois. Não foi isso que Senaqueribe, né? Senaqueribe tentou, né, invadir Judá e falou que ia fazer o povo, ia matar, ia fazer o povo a tribo de Judá beber urina e comer as fezes. Aí Deus falou: quem? Senaqueribe vai entrar onde? Na casa que é minha? Olha Quem é só. que pode com Deus? Ninguém pode, né? Aí o papai: eu vou matar os dois. Quem é que pode com o nosso Deus, gente? Deus é maior, não é? Ele é único, né? Ele é indizível. Não dá para falar quem é esse Deus. Falta palavras, né? Aí ele falou: vou matar os dois. Aí eu acredito que lá no terreiro alguém deve ter falado: não vai conseguir nem matar a Maria e nem o homem que anda com ela. Se nós soubéssemos quem anda conosco de fato, nós não estaríamos tão preocupados como estamos. Ele nos dá livramento que a gente nem imagina, né? Não é, Lucas? É algo muito poderoso. A gente muitas vezes recebe livramento que a gente nem sabe que recebeu livramento. Sim. Ainda hoje eu estava agradecendo a Deus por acordar com vida e em vida e falando: Deus, quantos livramentos eu não vi, o Senhor me livrou sem que eu os visse, né? E Deus não tem livramentos que Ele nem permite que nós vimos. Eu falo pro Lucas, eu levantei ontem cedo, eu falei pra ele: Lucas, o poder de Deus é tão grande. Gente, Deus criou o céu e a terra, e haja luz e houve luz. E a grandeza de Deus não tem. Nossa, Ele tem pra poder pra ninguém. tudo, né? Tem poder pra tudo. A gente não tem isso na mente. O poder de Deus é muito grande. Muito grande, muito Às grande. vezes nós que limitamos o poder de Deus, né? Limitamos, né? Deus é ilimitado e às Sim. vezes nós que queremos colocar ele numa caixinha e achar que o agir dele é só de uma certa forma. É. E Deus, ele age infinitamente, tem um Demais. poder infinito maior do que a gente pode imaginar, né? O profeta Isaías fala, né, que a terra é estrado dos seus pés, né? E ele segura o globo terrestre. Olha isso. É muito forte. É forte, não é? Agora imagina, quando eu penso nesse Deus, na grandeza dele, quando Isaías fala, né? Quem o tomou
como conselheiro. Ele é o próprio conselho. Não foi isso que o Isaías, o profeta, falou, né? E um menino nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nossa. Agora, olha só, eu abri um espaço aqui no testemunho, né? Eu gosto da Bíblia. O profeta Isaías fala, porque um menino nasceu, se o menino nasceu, esse menino já existiu? Já existe. Nasceu, então ele já está presente. Aí ele fala, e um filho se nos deu. Então, presente, tá? Nasceu, então já passou. Ele já nasceu, esse menino já existe. E um filho se nos deu, presente. Aí o profeta Isaías, ele vai mais profundo, ele fala assim, ó, e o seu nome será. Aí ele já aponta para o futuro. Esse menino nasceu ou não nasceu? O que o profeta está falando, né? É interessante que o profeta Isaías, ele entra na eternidade de Deus, né? Que a Bíblia fala que de eternidade a eternidade Deus é Deus. Aí o profeta Isaías, ele profetiza uma profecia. 700 anos antes de Jesus nascer, já consegue falar da grandeza do poder desse que vai nos reconectar novamente ao Deus, porque o pecado trouxe essa ruptura lá no Éden, né? Aí ele fala do menino que já nasceu e um filho se nos deu, mas o seu nome será. Mas esse menino haveria de vir no útero da nossa amiga Maria, né? É algo muito poderoso, né? A gente vê os mistérios de Deus, né? A Bíblia fala, né, que a glória de Deus está em esconder certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Pois é. É muito forte e é intimidade, né? Deus só revela para quem é íntimo. É forte isso, esses né? mistérios, Mistérios da grandeza. Eu tava falando pra nega outro dia, falei, nossa, nega, será que Satanás mataria Jesus se ele soubesse que o próprio Deus moraria dentro de seres tão pequenos como nós? Ah, É forte, né? Forte. Dentro de seres... Porque nós somos tão pequenos, o Satanás nunca imaginaria Não é? que o próprio Deus, com esse tamanho todo, Pois se colocaria dentro de cada um de nós. Pois é. É os mistérios que... Não tem explicação. Não tem. Como explicar um Deus desse? Um Deus que é apaixonante. Se conseguirmos explicar, ele deixa de ser Deus, né? É. Deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus, né? É viver, né? Por isso que ele fala, não tem como explicar, Não né? tem. Venha e prove. Pois é. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor, ele é bom. Eu gosto muito desse versículo também. E é isso. Esse Deus, ele é terrível. Ele é terrível. Ele é terrível. Ele é terrível. E aí papai, ele fazia de tudo para tentar tirar a vida, mas não conseguiu. E não conseguiu nem tirar a vida do homem que andava com a minha mãe. Era o Deus Todo-Poderoso. Glória E a Deus. detalhe, tá? Mesmo nas poucas forças, porque éramos novos convertidos, gente. Sim. Mesmo nas poucas forças, Deus se revelando de uma forma tão grande. Você consegue entender a grandeza dele? Já acabamos de falar, né? Nossa. É forte demais. Nas poucas forças, Deus se revelou. Agora, e você imagina quando nós começamos a desenvolver esse caminho da santificação, cada vez mais eu tentando me aproximar de Deus. O que é que ele não pode revelar para nós? Vocês tinham quantos anos na época? Ai, a menorzinha era a Alzira, a caçulinha, né? Ela é a caçula. É a caçula. Então a Alzira não consegue entender muito do testemunho. E eu era entre 7 e 8 anos, Tudo por aí. criança. Tudo criança. Passou Nós nessa éramos... luta, né? A mais velha, a primogênita, era a Geni, que é a avó da Laís, que está aqui conosco. A Geni mora no Mato Grosso do Sul, era a primogênita. Ela era a mais velha. E a Geni que tomou conta de todos nós quando o papai, devido ao ocorrido, que eu quero já relatar aqui, papai tentou tirar nossas vidas, né? Porque Deus. ele não conseguiu da mãe. Então a entidade, porque o nível do papai era muito alto. Muito alto. A espiritualidade do papai era alta demais. Então, foi pedido para tirar dos 8 filhos. Papai trabalhava na fábrica da Calói, né? E interessante que tudo começou dentro de um quesito que papai trabalhava na fábrica da Calói. Agora eu aqui falando, porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vai fazer a gente lembrar de todas as coisas, né? Olha só, papai trabalhou quando chegou na fábrica da Calói aqui em São Paulo, lá próxima à Avenida Luiz Buchequim,
E foi lá nessa avenida que Deus fez uma promessa e é lá que ele me deu um apartamento. Olha, agora que eu tô que ligando um foda. fato Olha no só. outro. Eu ganhei um apartamento da Dona Val, lá próximo. Conta, que isso aí é muito interessante. Hoje em dia as pessoas não sabem o poder de Deus, O poder de Deus, milagre né? que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Então, e eu estou contando testemunho e Deus vai... Vai destrinchando, Percebeu que ele É vai bom. direcionando, né? Isso. Aí eu... Quer que eu conte o testemunho do apartamento? Conta, Então tá, já maravilhoso. Depois a gente volta nesse. Tá, fala o testemunho do... Eu estava numa igreja no setor 8, já de São Carlos, ministrando, e projeto Help. E naquele dia eu estava falando e de repente Deus me direcionou para um outro assunto. E eu conversando o sermão aqui com o povo, e eu aqui falando, Deus, tu tá me direcionando para um assunto que eu não escrevi no meu papel. Aí Deus falou, mas fala o que eu estou mandando você falar. Olha Fala só. sobre benzedeiras e fala sobre criança quando começa a soluçar e a recém-nascida e a mãe coloca uma bolinha vermelha na testa, fala que o soluço vai parar. Começa a pega essa ponte e fala sobre isso, porque aqui eu vou desvendar algo na vida de uma pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, irmãos, Deus está falando sobre gente, até crente, quando o nenenzinho, recém-nascido, começa a soluçar, coloca uma bolinha vermelha na testa e fala que vai parar. Isso aí não acontece não, mas Deus está falando sobre reza, benzedeiras, isso daí não acontece, não traz solução, gente, para com isso. Cadê a fé, crente? Aí comecei, cadê a fé, né? Eu comecei a falar, e falando dentro desse viés, o assunto, né? Terminei a ministração, aí sempre vinha e faziam filas para eu estar orando. Aí veio uma senhora. Aí quando a senhora veio, ela falou, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Aí quando eu comecei a orar, Deus falava 1975, 1968, aí Deus começava a mostrar para mim uma flor vermelha, Deus começava a mostrar uma benzedeira e mostrava essa senhora entrou dentro dessa casa. Aí eu parei, eu falei, senhora, eu nunca vi a senhora aqui na igreja, mas eu vi uma data, 75, eu vi uma flor vermelha e eu vi um lugar que a senhora entrou, porque Deus falou que a senhora entrou neste local. E quando a senhora entrou neste local, a senhora, pela frente, foi abençoada. Tinha uma mãe de santo, uma benzedeira lá. Olha só. E ela abençoou a vida da senhora. Ela abençoou a vida da senhora. Mas quando a senhora virou as costas, ela amaldiçoou. E quando ela amaldiçoou, era como para trazer a senhora para ficar amarrada dentro daquele espaço. E depois disso, a vida da senhora desandou. Aí ela falou, quem te contou essas coisas? Eu falei, o Espírito Santo que está aqui, através do poder da palavra. Ela falou, e foi verdade, minha filha. Aconteceu isso mesmo. Olha só. Mas eu falei, não, senhora, não fala mais nada não, porque Deus está contando aqui que não foi agora. Faz tempo isso. Aí ela olhou para mim e falou, ufa, até que enfim, porque eu estou com medo. Pode ser que o povo vai falar, ela está na igreja indo de benzedeira? Está na igreja? Eu falei, não, isso faz tempo. Mas isso ficou preso no mundo espiritual e a vida da senhora está amarrada. Ela falou, nossa, você foi fundo agora, hein? Eu falei, não, é o Espírito de Deus que está aqui nessa igreja e ele faz essas coisas. Amém, minha senhora? Aí quando foi na outra segunda, ela voltou. Quando ela voltou com aqueles panfletos que dão no farol, né? Sobre propaganda de apartamentos, né? E ela falou, olhe por esse papel. Eu peguei, orei e guardei. Aí ela voltou novamente. Quando ela voltou com um monte de chave. Eu falei, meu Deus, acho que ela contou lá na rua toda. A vizinhança, em vez de vir, trouxeram um monte de chave das casas para eu orar, né? Olha por essas chaves. Eu falei, meu Deus, hoje eu não saio desse culto. Era muita chave, muita chave. Né? Aí eu falei, meu Deus, põe tuas mãos nessa chave, dá livramento. Pronto, minha senhora, tá todo mundo abençoado. Aí ela falou assim, vai lá. Eu falei, onde, minha senhora? Lá, no panfleto que eu te dei.
Eu falei, dos dormitórios, à venda? Isso, vai lá. Eu falei, minha senhora, eu não tenho dinheiro não, vou lá fazer o quê? R$1. Ela olhou para mim e falou, não, você não vai comprar, porque o seu Deus mandou eu te abençoar Olha e te só. dar um Glória. apartamento. Vai lá escolher o bloco, o andar e o número. Olha E hoje eu tenho um apartamento que Deus me deu. É esse Deus que eu estou falando aqui Glória nessa a Deus. tarde. Pastor Lucas, pastor Giovanni, missionária Jaqueline. Deus tem coisas grandes e Amém. vai realizar na vida de pessoas hoje aqui, viu? Amém, nome de glória a Jesus. Deus. E esse podcast vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. Amém. E eu vim falar no podcast, mas Deus está falando muito sobre a vida do pastor Giovanni. Vai ter vitórias muito grandes, relevantes e significativas na vida do Senhor. Vai ter mudanças. Amém, O nome do glória Senhor a vai Deus. ser soprado, porque Deus vai fazer Glória a coisas Deus, grandes. Glória a Deus, aleluia. Sai daqui Deus. hoje debaixo de uma vitória muito grande, muito Amém, grande. amém, amém. Ai, xerem, manaraçai. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Aleluia também, Que bom, aleluia. glória a Deus Deus. está presente nessa reunião aqui. Glória a Deus. Grandioso é o Senhor. Aleluia. Vai ser um divisor de águas. Amém? E hoje Deus me deu aqui um apartamento sem R$1 no bolso, viu, gente? É isso. Mas o que tinha nisso? A fé e a confiança no Deus que fez a promessa. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é Nossa, fiel. é muito muito, muito forte, forte. E é aquilo, né? É confiar, né? Confiar. Porque muitos falam que tem fé, mas quantos confiam que Pois Deus está é. cuidando de tudo, né? Pois Quantos é. confiam que Deus ainda faz? Pois é. Que Deus ainda cura? Pois que Deus, quantos confiam de, a pessoa tá passando mal e ir lá e orar? É. E às vezes Deus só quer que a gente tenha fé de confiança, Sim. de ir, dar o passo, né? Sim. Isso é muito forte, muito poderoso. A gente vive alguns milagres assim também de dinheiro que Deus suprir, tá na conta, a gente tá com apertado, não caiu o dinheiro do Lucas e meu dinheiro também não caía, aí Deus ia lá e colocava na conta o dinheiro. A gente precisa viver esses milagres, porque Deus, ele é o mesmo Sim. ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo amanhã, ele vai Sim. continuar o mesmo. E a fé é uma semente, É uma né? semente. E eu tenho que lançar essa semente, né? E quando fala da fé, nós vemos que a fé ela é crescente, né? E não decrescente. Então ela começa de dentro para fora. E eu costumo dizer que a fé é centrípeta, né? Ela tem que crescer. É como aquela máquina, né? Quando vai centrifugar uma roupa, ela começa de dentro para fora, né? Então ela não começa de fora para dentro. Por que nós muitas das vezes não alcançamos milagres grandes? Porque nós não desenvolvemos a fé. É isso. E temos que desenvolver a fé. A fé é tudo, né? A fé é tudo. E tá disponível, isso que é o mais lindo de Deus, porque tá disponível para todos, Sim, né? sim. Mas a questão é que as pessoas precisam querer viver isso, né? Andar no sobrenatural, andar no impossível, né? Dá Mas passos, né? Dá passos de Passos, fé, acreditar, porque muitas vezes nós, como os crentes, somos chamados de loucos. Sim, Nós somos loucos, mas porque nós vivemos o sobrenatural Sim, de Deus. sim. E ele age sobre a nossa vida. Sim. Porque eu falo pro Lucas, se a gente não acreditar naquilo que Deus colocou dentro do nosso coração e planejou para nós, as promessas que ele colocou para nós, não é para hoje, mas vamos plantar, que vamos colher. Né? Ele É isso que que você faz, falou. né? Você faz é tipo uma lavagem dentro da gente. Ele Sim. vai lavando Sim. e você Vai vai crescendo. crescendo. isso. Tem a fé tem que crescer, É né? como um grão de mostarda, né? Sim. Jesus, ele fala, né? Sim. Isso é lindo. E ela já tem todos os ingredientes nessa semente, né? Então nós temos que olhar dentro desse contexto. Se eu tenho fé, eu vou conquistar. E coisa boa, você falou, fé dá passos. E muitas das vezes nós não alcançamos porque nós temos fé, mas nós não queremos trabalhar em cima dela. Não queremos dar o passo. Se eu der passo, ela será ativada, Sim. né? E Deus trabalha e Deus faz, né? E ele gosta que a gente também seja usado na fé. É esses passos que Deus se agrada. Sim. Esse projeto nosso é passos de Aqui fé. é um passo de fé também. É passos de Isso fé, porque aqui. se nasceu no coração do Senhor, não sei se Deus tem coração, que nem meu pastor Sebastião fala, mas assim, se nasceu no coração do Senhor e é para a obra do Senhor, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos impulsionar, Ele é o nosso guiador, Ele que nos guia. E a gente está fazendo o quê? Aquilo que Ele plantou dentro do nosso coração. Sim, sim. E Deus tem coisas grandes para fazer, né? E Ele quer fazer, né?
Então, voltando ao testemunho, né? Aí papai, ele preparou o almoço, e quando ele preparou o almoço, e papai cozinhava muito bem, nós lá, ele falou, todo mundo sentado à mesa. E outra coisa, que nós quando íamos ao comer a refeição, ele sempre deixava uma garrafa de caracu. Todo mundo tinha que tomar. Era pinga isso daí? É cerveja preta, né? Cerveja preta? É. Ah. E ele deixava uma garrafinha desse tamanho. Tinha que Olha tomar só. tudo, tá? Tudo. Ninguém ficava alcoolizado, não, Olha tá? só. Não. Não. Criança, vocês eram. Criança. Até esse momento você já tinha vivido alguma experiência, assim, que você viu alguma experiência espiritual nesse momento? Até o momento ainda não. Não, Os né? nossos olhos estavam tão vedados, Não né? fechados. Que nós começamos a ver depois do ocorrido, do fogo que ele ateou dentro da nossa casa, né? Ah, sim, vai chegar nessa parte ainda, né? Isso. Aí nós, quando íamos almoçar, comer qualquer refeição no prato, né? Detalhe, papai falava assim, ó, todo mundo postos à mesa, ninguém de braços cruzados, pernas cruzadas, e não podia ficar assim. E a refeição, se eu começava daqui para lá, eu tinha que terminar. Ou da esquerda, era só a esquerda, daqui direita, ou se eu começasse daqui, tinha que ser, não poderíamos cruzar comida no prato. Olha Por quê? só. A entidade, o nível que ele estava, falava assim, ó, não pode cruzar, porque eu não tenho essa facilidade para manifestar a mesa. Olha só. Cruzar, misturar comida, tipo, interferia? Assim, ó, eu vou começar da esquerda. Se eu começasse da esquerda, eu tinha que terminar minha refeição sempre Olha do só. lado esquerdo. Eu não poderia cruzar a comida, nem Olha cruzar só. os garfos. Nossa, que Porque a entidade tinha que ter liberdade para Dentro da sentar casa. na nossa Você vê reunião. que são coisas que, entre aspas, aí parecem, para a maioria das pessoas, não fazer sentido, mas no mundo espiritual... O mundo espiritual é muito forte. E o mundo espiritual é muito organizado. Real. Muito real e muito organizado. É coisa que nós cristãos, muitas das vezes, estamos assim, ó. Fechado. Com a mente fechada, a visão, porque o apóstolo... o Isaías, o profeta Isaías que fala, né? Levantai mulheres, inclinar o ouvido. Esse inclinar o ouvido é ouvido que vê, ter uma visão do mundo espiritual, porque nós estamos aqui nessa terra, mas tem um mundo espiritual muito organizado, que nós, Sim. muitas das vezes, não estamos levando a E se sério. a gente não levar a sério, é real, você falou, eu quando comecei a ter minhas experiências com o Espírito Santo, Deus começou a me usar nos lugares, que Deus me usa muito nas academias, o diabo ele já tentou me sufocar à noite, me matar à noite. Nossa, Eu tenho Já acordei experiência com ela forte. sufocando, tipo, Falei, amor, acordei... tá tentando, e eu via a mão. Dormindo, ela, tipo, dormindo, mas ela, Tentava tipo... ver a mão assim dele. Meu Deus. Eu falei, E eu, Senhor, nega, eu falei, Senhor, tô cuidando daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, cuida de mim. E o mundo espiritual real, o diabo, ele luta conosco pra gente não continuar. E eu sei que Deus tem um Nossa. projeto forte conosco, porque eu não parei, eu não vou parar. Eu não, sei que, não vai parar não. eu sei que a obra que Deus tem na nossa vida não é pequena, não é grande, porque de tudo que eu passo, ele tenta várias vezes, não é uma noite, é várias vezes. Agora parou, graças a Deus. Mas tem noites que eu não dormi. As batalhas são outras, né? Porque a Bíblia fala que ele Ele está ao muda as derredor. táticas. Ele Sim, muda as Então ele vai táticas, né? tentando de uma forma, vê que não tá indo mais, ele tenta em outra, e sempre assim, Por né? causa desse mundo espiritual, porque quando eu encontro pessoas que vêm do candomblé, que eu cuido, que eu ministro, então elas vêm pesadas, né? Uhum. E ele não quer que elas saiam de lá. E aí eu chego com esse jeito, com o Espírito Santo me conduzindo, então ele vem forte à noite. Isso. Mas essas guerras, graças a Deus, estão mais calmas agora. Mas hoje eu já sei lutar, mas no início foi difícil para mim entender. Imagino. Mas essas guerras que a gente tem que estar com a visão aberta. Sim. O mundo espiritual é real. É real, e ele existe. Sim. Aí, papai, ele, sobre essa comida, não podia cruzar, né? E nós comemos naquele dia, almoçamos. Aí, papai, terminamos. Aí, mas todo mundo terminou? Terminamos, papai. Aí, quando o papai falou, então tá. Quando ele levantou, nós ficamos, oba, é a sobremesa, é a sobremesa. Porque pensávamos que ele fez a sobremesa, né? Aí, papai, ninguém me olha. Aí, papai mudou.
Como assim ninguém me olha? Olha só. Ninguém me olha. Todo mundo sentado e ninguém levanta. Aí ele fechou todas as janelas, fechou todas as portas. Aí papai pegou um álcool. Pegou 1 litro de álcool e começou a jogar. Papai, é álcool, é álcool. Aí ele foi e abriu o botijão de gás. Quando ele abriu o botijão de gás, o gás foi... Shhh, papai, é álcool, é álcool. Aí ele pegou uma caixa de fósforo e ele foi... Shhh, e o fogo foi... Meu Deus. álcool. Com fósforo, não vai Meu prestar, Deus né? do céu. E o fogo foi andando. E uma mesa tão grande quanto esse estúdio aqui, desse tamanho a nossa mesa, e nós assentados estávamos, papai, nós vamos morrer, vai morrer todo mundo. O detalhe da soberania de Deus e essa proteção de Deus estava presente lá na nossa casa. Aleluia. Como está aqui nesse lugar. Eu sinto tão forte a presença Glória a de Deus. Deus aqui. Eu tô me segurando para não falar em línguas. Deixa Deus. Ai, eu tô me segurando. Ele é Eu o tô me segurando, protagonista Laís. aqui. Nossa, ai, gente, eu sinto muito Glória a forte. Deus. É muito forte. Deus vai resgatar vidas do candomblé. Glória a Deus vai libertar. Jaqueline, missionária Jaqueline, você vai ser uma instrutora de vidas que vão querer aprender a palavra, Aleluia. vão se aproximar da sua vida e você vai resgatar pessoas. Eu Amém, sinto glória e a Deus. vejo Deus agindo de uma forma muito grande, Glória a Deus. muito grande na sua vida. Pode aguardar, 2025, você vai ter experiências surreal Aleluia. com esse Deus que você serve, viu? Glória a Creio, Deus. creio. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí o fogo ficava rodeando a mesa assim, ó. E nós com álcool no corpo, não pegava na gente. Tinha uma barreira. Era a presença do Deus de Nem na Israel, né? fornalha. Olha, isso, Azaque, é como Mesaque e Abednego. isso, os amigos de Daniel, né? No meio da fornalha, né? Aí quem jogou que ficou preocupado, né? Porque o quarto homem entrou, né? Glória. O quarto homem entrou. Aí o fogo rodeava a mesa e pegava na casa toda. Papai, nós vamos morrer. Mas o fogo não pegava na gente. E o fogo só rodeava. Cuidado. Não pegava, o cuidado de Deus, né? Eu me lembro que era o tio João que orava, abençoa a casa da minha irmã Alia. O tio João, que era o irmão da minha mãe, chamava a minha mãe de Alia. Era Maria Henrique, mas chamava de Lia. E a oração dele era, abençoa a casa da Lia, abençoa a casa da minha irmã. E a oração tem resultados Tem poder. grandes, tem poder, né? E rodeava, e só rodeava, e só Olha só. rodeava. De repente, e o fogo forte, nos outros quartos forte, mas não Misericórdia. pegava na gente. Aí entrou um menininho pela parede, sem quebrar e sem abrir a porta. Um menininho pequenininho, com a roupa toda branca e os cabelinhos amarelos. Pequenininho, branquinho, menininho, andou no meio do fogo, entrou em um dos quartos, nunca me esqueço desse dia, e ele entrou em um dos quartos, o lugar que ainda não havia pego fogo totalmente com as nossas roupas, aí que eu vejo também o detalhe de Deus, os mínimos detalhes de Deus na nossa vida. Ele abriu um cobertor, que naquela época não existia a Casas Bahia física, né? Eles vendiam de porta em porta, né? E a mãe tinha comprado alguns cobertores coloridos e o menino pegou um cobertor. Olha, desse tamanhozinho o Olha só. menininho. Pegou o cobertor e foi jogando algumas roupas dos 8 filhos. E detalhe, tá? Dos 8, Deus guardou um pouquinho para cada. Glória Dos a 8. Deus... Ai, Essa foi a experiência, né? Do anjo. Aleluia. Glória a Ai, Deus. é muito forte, Deus gente. cuidou de vocês. Deus cuidou dos 8 filhos, Olha dos só. 8. Glória a Deus. Ele pegou roupa e foi jogando. E fez uma trouxa. E o menininho pegava a trouxa e jogava a 4 quarteirões na casa da minha tia Conceição. E a casa da minha tia era um domingo chuvoso e a minha tia com 5 filhos, homens, e aos domingos eles saíam para jogar bola. E a casa toda fechada, janela fechada, a minha tia estava lá, só escutava o barulho de roupa caindo na casa dela. Pum, pum. E, quem está entrando na minha casa se a porta está fechada, janela fechada, e os 5 meninos estão jogando bola, que eram o Marcos, o Tônio, o Dedé, o Carlos e o Márcio. Os 5 filhos todos jogando bola. Por que as roupas não estão
estão aqui e os meninos não estão aqui. Aí sabe o que acontecia? A tiação. Tem alguma coisa acontecendo aqui na minha casa. Ninguém entrou e tá aparecendo trouxa de roupa. Ela olhou, ela morava no quarteirão de baixo, na rua Rodrigues Negro, Salvador Rodrigues Negrão, e a minha casa na Bartolomeu Bezerra, Vila Marari, no bairro de cima, né? Aí apareceu, ela olhou, é a casa da minha irmã, pegando fogo. Nisso as polícias já estavam do lado de fora e a rua cheia de gente. Morreu todo mundo, mas ninguém morreu. Meu Deus do céu. Ninguém morreu, Glória a porque Deus. estávamos protegidos e guardados por esse Deus que está aqui neste local. Olha Você só, já cara. você viu o anjo? Essa foi a primeira experiência? Você viu esse anjo? Apareceu mais para minha mãe, né? Que a minha mãe foi para querer tocar nele e ele não permitiu. Aí ele voltou para pegar mais roupa, né? Quando ele voltou, ele foi andando no meio assim, ó. A minha mãe foi, menino, quem é você? E ela foi para tocar no menino, que ela foi se aproximando assim, porque o menininho foi chegando muito perto. Ele olhou o rosto de cada um. É como te marcando, sabe quando alguém vai para te marcar e fica olhando assim, ó. E ele foi olhando assim, ó. Sim. Olha só. Aí ele chegou perto da minha mãe. Quando chegou perto da minha mãe, quem é você, menino? Ele não deixou a minha mãe tocar e sumiu pelo teto. Nisso o botijão explodiu. Ninguém morre. Papai ficou preso no manicômio penitenciário Olha de só. Franco da Rocha. Porque isso aí foi um atentado, né? Um atentado Meu contra a Deus do família. céu. Papai ficou preso no manicômio, lá em Franco da Rocha, que hoje leva um outro nome, né? Não é mais manicômio, leva com outro nome, né? E papai ficou preso lá. Papai não morre, nem os 8 filhos, nem a minha mãe, porque já havia um decreto de Deus sobre as nossas Olha casas. só.